Bora falar de Palestra, que saiu da crise de ter perdido a final do Paulista para um rival pro pintou campeão do Brasileiro, da Libertadores, enfim. O Caio Ribeiro fez uma análise dessas mudanças do Abel e o Emanuel vai mostrar junto pra gente agora, então se liga aí. 2025 nem chegou na metade e já dá pra dizer que existem dois Palmeiras. Um antes do Brasileirão e da Libertadores, que era criticado pela falta de criatividade com a bola nos pés. E agora, um outro que tem 6 vitórias nos últimos 6 jogos, somando Brasileirão e Libertadores. Então, eu procurei o Caio pra saber o que estava dando de errado no Palmeiras. Eu não acho que tivesse dando errado, a gente tem que reconhecer o mérito dos adversários, mas alguns ajustes de posicionamento melhoraram a equipe. Posicionamentos de alguns jogadores específicos. Por exemplo, do Felipe Anderson. Facundo levantou a cabeça, cruzou o Felipe Anderson, a bola tocada para trás, Rios! E esse, pra mim, é um lance que mostra como o Felipe Anderson se sente à vontade na direita. Que a jogada é muito bem construída pelo lado oposto, mas na hora do cruzamento, qualquer jogador chegaria fazendo gol, tentaria bater pro gol. Ele faz a assistência pro cara que vem de trás, com o gol escancarado, só empurrar pra dentro. Isso é conhecimento da posição e trabalho em equipe, né? Não ser egoísta, não querer aparecer mais que os companheiros. Eu acho mesmo que aquela é a posição onde ele nos pode dar mais. A verdade é que é bom para ele, é bom para os torcedores também passar algum carinho para o Felipe Anderson. Dá pra gente dizer que esse encaixe do Felipe Anderson só foi possível porque o Estevão foi levado para meia, mas por um acaso do destino, né? É a lesão do Veiga. É o protagonista na maioria dos títulos desde a chegada do Abel, mas quando ele se machuca, ele precisava buscar uma solução diferente. Nós temos 2-10. Quem são os nossos 2-10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados, pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. Quando ele está pelo lado direito, ele restringe o espaço onde ele atua. Quando ele está por dentro, ele tem a trava, ele tem o lado direito, ele tem o lado esquerdo e ele tem a profundidade. Então, para um cara como ele, com tanto repertório, quanto mais liberdade de movimentação você tiver, mais decisivo ele vai ser. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje de 10. Quem agradece também é o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, né? E são dois jogadores de características muito diferentes, né? Esse é um lance legal, primeiro porque o Palmeiras, quando baixa suas linhas, ele é muito eficiente na marcação. E aí depois o Estevão como meia de criação, o Flaco Lopes, que não é tão velocista, mas funciona em contra-ataque, traz pro pé bom e conclui a gol. E o Vitor Roque é um cara que dá muita opção pros meias, ó. Repara como ele ataca sempre a última linha, ele gosta dessa bola na frente, essa bola em profundidade, para apostar corrida com os zagueiros. Tem um cara no banco que foi contratado para ser o camisa 10 do Palmeiras, né? Tem espaço pro Paulinho? Pode jogar nas 4 funções ali, pode jogar de 9, pode jogar pela esquerda, pela direita, ou flutuando por trás do atacante, como a gente tá vendo nesse arremate. Rasteiro! Passe, vai embora com muito perigo! Mas no mundo ideal, todo mundo à disposição, todo mundo bem, eu venho com o Estevão pela direita, Rafael Veiga centralizado e Paulinho pela esquerda e Vitor Roque na frente. É esse o Palmeiras que o torcedor quer saber. Qual o Palmeiras que vai pro Mundial? Pro Mundial, bom, esses 4. Fala, porcada, tudo bem? É no gramado em que a luta o aguarda. Vamos atualizando as informações para vocês. Nesta quarta-feira, amanhã tem jogo da Libertadores contra o Bolívar lá na altitude, mas é alto, hein, amigo? É alto e faz diferença. Olha que curiosidade, o estádio Hernando Siles, lá em La Paz, fica a 3.637 metros de altitude, tá? Então, é o estádio com maior altitude, né, na Libertadores. Depois tem o Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, 2.850, enfim, e por aí vai. Então, o Palmeiras fez uma preparação especial. Você está me perguntando onde assistir o jogo? Na Paramount, tá aí, ó. Você pode assinar o Allplay e assistir a Paramount. R$21 por mês, R$21,90. Você assina, tem direito a todo o conteúdo do Allplay, também da Libertadores e da Sul-Americana. Bom, o jogo pode encaminhar a classificação do Palmeiras às oitavas de final.
Palmeiras venceu seus 2 primeiros jogos, né? Tem 6 pontos, líder do grupo G, está à frente do Bolívar, que tem 3, o Cerro com 3 e o Sporting Cristal ainda zerado, né? Sem somar nenhum ponto. Palmeiras fez um trabalho especial monitorando a saturação de oxigênio dos jogadores. O que é isso? A gente viu, infelizmente, durante a Covid, que um dos medidores, né, você colocava aquele aparelhinho no dedo para medir a oxigenação no sangue. Na altitude, o ar rarefeito dificulta que o oxigênio circule pelo organismo, né? Então, o Palmeiras faz esse tipo de trabalho e o Abel Ferreira terá 8 baixas para o jogo. Eu vou contar 7, porque apesar do Bruno Rodrigues, graças a Deus, já estar treinando, a gente acho que não nem você contava com ele para esse início de ano. Acho que só para julho e tal. Então, além do Murilo, do Veiga, o Veiga já está melhorando, do Mike e do Marcos Rocha, que também está melhorando. Você pode contar aí, Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues, Mike e Marcos Rocha, se você quiser contar o Bruno, né? Tem agora o Richard Rios com um problema que não é grave, mas foi preservado. O Vitor Roque também com um problema que não é grave. E o Mikael, zagueiro, esse sim preocupa um pouco mais, que foi uma entorse e precisa de um cuidado especial. Então, a gente está vendo aí essa maratona enlouquecedora colocando o elenco do Palmeiras à prova. Então, presta atenção. Olha só. O Everton, Giai, Gomes, Bruno Fux, Piquerez, ou Vanderlan, Aníbal Moreno e Emiliano. Aí o Abel pode entrar com o Aníbal, que não jogou o último jogo, e colocar o Evangelista, que estava se recuperando de lesão, e dar um descanso para o Martínez e o Felipe Anderson. Aí você vem para o ataque. Como o Paulinho não jogou, não foi relacionado na última partida, é bem possível que ele entre como titular. O Estevão e o Flaco Lopes, sim, fez gol, jogou bem, vai ser mantido como camisa 9. E tem a dúvida do Facundo, porque o Facundo é um animal, é um monstro. O moleque jogou 20 jogos seguidos, então ele sente menos, ele se recupera mais rápido, né? Então, são muitas baixas para o jogo, repito, nesta quinta-feira, 19 horas, pela Libertadores. Vou repetir para vocês. Vitor Roque, Richard Rios e Mikael também não viajaram com a delegação. Olha, é interessante da gente prestar atenção que o Palmeiras ganhou lá com o Lucha, né, há alguns anos atrás, agora recentemente, e foi a primeira vitória de um brasileiro lá em La Paz nos últimos 30 anos. Não é fácil jogar lá, tá bom? Não é fácil. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, tem 100% na Libertadores. Um empatezinho seria muito bom. Vencer, então, o Massa daria cambalhotas de alegria, porque o jogo vai ser bem difícil, além do que o Bolívar é um clube do Grupo City, tem lá um investimento, não é só altitude. Claro que o time sofre fora da altitude, também é verdade, mas é um adversário de respeito. Então, para você assistir o jogo, onde assistir Bolívar e Palmeiras nesta quinta-feira, às 19 horas. Antes do jogo começar, aqui no canal. Pré-jogo, pós-jogo, ao vivo para vocês. E durante o jogo, claro, você vai assinar o Allplay, vai pagar R$ 21,90 por mês, futebol do nosso jeito. Você tem a Paramount, jogo nesta quinta é exclusivo da Paramount. E aí eu peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal também. A gente tem essa ambição, essa missão aí de chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Um detalhe, o Palmeiras tem o seu melhor início de Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, são 13 pontos, 5 rodadas, é a terceira vez que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes, né? Em 2006 o time está invicto até aqui, tá? Então é a terceira vez que o Palmeiras consegue essa marca. É um desempenho excelente. Começou, o time engrenou, encaixou, está indo muito bem. O que eu faria se fosse o Abel?
eu não escalaria o Estevão, escalaria o Luigi no ataque ao lado do Paulinho, né? E colocaria o Naves mais um zagueiro para você entrar no 3-5-2 clássico mesmo. Gia e Vanderlan, 3 zagueiros, aí no meio ele pode decidir. Eu entraria com o Aníbal, o Evangelista e o Maurício, e na frente o Paulinho e o Vitor Roque e os moleques no banco, inclusive o Estevão, tá bom? Beleza? Fechou? Vamos nessa? Um abraço. Qualquer momento tem informação aqui no canal. Valeu. No próximo jogo do Palmeiras, o time vai enfrentar 2 adversários. A altitude deve ser o principal deles. E após a folga da segunda-feira, o Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol, em preparação para a partida contra o Bolívar, válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, também é o líder do Grupo G da Libertadores da América com 6 pontos, 3 pontos a mais do que o Bolívar. Após a atividade desta terça-feira, o elenco viajou em voo fretado para La Paz, na Bolívia, onde nesta quarta-feira faz um treino de adaptação aos 3.637 metros do nível do mar, a maior altitude desta Libertadores. Aquele papo de adaptação com a velocidade da bola e também a dificuldade para respirar, que sempre um time brasileiro, quando joga por lá, sente esse clima diferente. Com 8 jogos de invencibilidade, sendo 6 vitórias consecutivas, o time de Abel Ferreira vive a melhor fase na temporada de 2025 e segue a sua maratona. Quinta-feira, o Bolívar pela Libertadores lá em La Paz e depois volta para o Brasil. Deve ter apenas um treino no sábado e no domingo já recebe o Bahia no Allianz Parque pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de NBA. Os Pacers aproveitaram os